Atualmente, as principais economias no sistema capitalista mundial estão em um nível realmente extremo de desigualdade, depois de um processo de concentração da riqueza contínuo ao longo das últimas 4 a 5 décadas. Não é possível ninguém ignorar quanto isso tem cobrado em termos de empobrecimento e perdas de recursos em geral para as massas populares nesses próprios países hegemônicos, né, do sistema, os mais ricos. E esta é sem dúvida uma base certa, segura, para a crise generalizada dentro da economia capitalista, como eu procurei descrever nos vídeos acima. E estamos numa crise desse padrão, portanto, já há praticamente 2 décadas, sobretudo nas economias centrais, como eu estava falando. Mas é preciso entender que isso está sendo controlado, está sendo mitigado, está sendo contido em todos os seus mecanismos e efeitos pelas redes de proteção social e de regulação financeira que foram desenvolvidos ao longo de décadas e séculos até no sistema capitalista e pelas medidas anticíclicas que foram adotadas desde o início dessa crise atual, com o uso abundante de recursos públicos injetados na economia, em nível recorde, muito acima de qualquer momento histórico precedente. Eu entendo que é por isso mesmo que a gente não teve uma depressão ou algo parecido até agora no sistema capitalista mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que ocorreu nos últimos 18 meses foi a queda das taxas de crescimento e 2 picos recessivos anuais em 2009 e 2020, algo que não acontecia há mais de 8 décadas. Mas foram picos passageiros, né? Foram momentos só naquele ano, nos anos precedentes, em alguns trimestres, em um período, enfim, relativamente limitado no tempo e com as economias se recuperando, em geral, logo em seguida. E esse padrão que ocorreu nos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos, influenciou e determinou, de certo modo, o padrão de todo o sistema mundial nesse período. Então, portanto, o que a gente pode identificar, referir, em termos de crise econômica, social e política, o que se pode esperar, né, da condição atual, como descrevi nos vídeos anteriores, está ocorrendo, mas de maneira bem atenuada, bem mitigada pelos recursos de proteção financeira, social e as medidas anticíclicas, a injeção de trilhões, dezenas de trilhões de dólares por essas grandes economias e os outros países também, na tentativa, e até agora relativamente bem sucedida, de controle da crise. Eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo, médico, expert em cannabis medicinal, especialista em medicina preventiva ou sanitarismo, e nós estamos dando sequência à sequência de vídeos justamente para a análise da atual situação de crise a partir de suas bases econômico-sociais e tentando descrever, identificar suas principais tendências e projeções de evolução ou de resolução. Este conteúdo é parte de uma sala de situação, ou seja, uma análise conjuntural relativa ao mês de maio desse ano de 2025, mas se aplica plenamente à continuidade e mostrando até agora a resistência do modelo analítico que está sendo desenvolvido aqui, né? Esta é uma terceira parte dessa sala de situação de maio de 2025, o seu foco é justamente a resolução da crise
compreendendo a situação atual, a lógica do sistema e a importância do polo contra-hegemônico chinês e socialista. Então, vou considerar esses 3 subitens, né, para, ao fim, analisar como está e qual é o processo para a resolução da grande crise econômico-social mundial em que nós nos encontramos. Até agora, como eu estava dizendo, as características das grandes crises de realização na economia capitalista, elas estão presentes, marcantes, mas ainda bem atenuadas, justamente pelo aprendizado histórico, pela prática desses recursos, né, mecanismos de regulação financeira, social, que foram desenvolvidos e aplicados, e os trilhões de dólares injetados na economia nessas 2 últimas décadas, praticamente, desde o início da crise. As intervenções de socorro, né, nesses episódios de recessivos ou de controle da crise de todo modo, têm sido efetivas até o momento e permitiram que a economia seguisse fluindo bem, ainda que com crescimento mais baixo e os picos recessivos. O aprendizado histórico dentro da própria aliança hegemônica nos trouxe até aqui, nessa condição que ainda considerando o extremo, né, de concentração de riquezas, que já se atingiu dentro dessas próprias economias, os resultados em termos de crise econômica estão sendo bem controlados, a situação ainda é até positiva. Talvez a história realmente se repita agora de modo menos trágico, bem menos trágico, mais enfraquecido em relação ao que foi, né, nessa última crise do século passado, grande crise econômico-social do sistema capitalista que ocorreu no século passado e teve um conteúdo muito mais destrutivo do que até o momento está acontecendo nessa crise, né? Talvez não tenha que ocorrer nada tão destrutivo, porque realmente a gente já aprendeu a reagir até certo limite. Parece ser que essa é a realidade atual, nada tão desesperador, né, a nível mundial, não aconteceu ainda, né, no curso da crise atual, em comparação com a anterior, da primeira metade do século passado, como eu estava falando. Aos trancos e barrancos, a humanidade, por enquanto, ainda segue um curso de desenvolvimento e de pacificação, por paradoxal que pareça, num processo de transformação e evolução histórica dentro do sistema capitalista mundial, como as coisas estão transcorrendo. Estamos, no entanto, chegando ao extremo da crise justamente agora. E, portanto, podemos esperar que todas as suas consequências devem ainda piorar a partir dos países hegemônicos mesmo. Os limites dos déficits fiscais estão sendo atingidos e as apostas de muitos desses governos seguem sendo na concentração ainda maior das riquezas, da riqueza social. Assim, a crise não vai ser resolvida lá, ao contrário. E isso atinge, de um modo ou de outro, todo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a massa se empobrece ainda mais com a imposição das tarifas de importação e também com serviços públicos sendo cortados, enquanto os impostos para os mais ricos estão sendo aliviados. Como nada disso vai resolver essa grande crise de realização, ao contrário, tende a agravar, é previsível que mais cortes em gastos públicos e nas importações, ou seja, ao fim, na capacidade de disponibilidade de recursos para o consumo popular, tudo isso vai ter que ser imposto de novo, mais uma vez, num ciclo de mais empobrecimento para as grandes massas. Algo que já está acontecendo nos Estados Unidos há um bom tempo e também na Europa, né?
Nos extremos da crise, a resposta liberal parece que pode negar com facilidade muitos princípios do liberalismo, como, por exemplo, a guerra tarifária, outros padrões ou tipos de intervenção dos governos nas economias, tomando empresa, restringindo ou direcionando diretamente as opções empresariais. Isso que parecia pouco provável há algum tempo atrás está virando a prática corrente. Tudo isto nega completamente os princípios mais fundamentais do liberalismo, mas isso parece que eles aceitam abrir mão. Agora, a ideologia de que a acumulação da riqueza pelos capitalistas deve ser sempre completamente livre e ilimitada e que sua ampliação deve ser sempre promovida, independente do nível que já esteja a concentração de riquezas e as taxas de desenvolvimento econômico numa sociedade, né? Seja desprezando tudo mais, eles se agarram a esse fundamento essencial da doutrina liberal conservadora da economia, que identifica nesse mecanismo de acumulação ilimitada, ou nesse princípio de acumulação ilimitada do capital, o próprio princípio de desenvolvimento econômico e social. Há um erro fundamental aí, mas não cabe discutir isso aqui agora. O fato nas economias principais do mundo já se chegou a um extremo de desigualdade nos Estados Unidos muito alto para os padrões dessas economias e estão impondo ainda mais, porque com certeza isso vai ser o resultado dessa nova isenção de impostos para os ricos, somada a essa nova política de importação nos Estados Unidos. E tudo isso só poderá aprofundar a crise e incentivar ainda mais a via autoritária e os conflitos internos lá, né? As ferramentas e instituições de regulação, proteção social e anticíclicas, né, anticrise, implantadas no sistema, impediram o pior até agora. Isso me parece certo. Mas tudo indica que estão dentro da ordem política institucional atual, estão num limite, não são capazes mais de resistir às tendências persistentes da crise, dentro da opção evidente pela manutenção e ampliação ainda mais da concentração de rendas pelos governos dessa própria aliança hegemônica, ou seja, isso, como eu estou insistindo, só tende a agravar ainda mais a crise, não pode ser uma solução para ela. Portanto, a persistência nesses países de níveis muito baixos do crescimento econômico, com picos recessivos, parece que é o novo normal e vai ser assim por um tempo ainda relativamente longo, cobrando um preço social que eu tenho destacado justamente nesses últimos vídeos. Agora não parece haver nem nos Estados Unidos e nem na Europa ou nos outros países da aliança hegemônica força econômica ou política para reverter de fato as tendências dessa crise generalizada, com as suas mais trágicas consequências, como aquelas vividas pela humanidade no século passado. Essa grande crise econômica e social do sistema mundial atual, que é sobretudo dos países hegemônicos, ela está conjugada com a crise da perda de hegemonia dos Estados Unidos na economia e na geopolítica mundiais. Nas condições atuais, essas duas crises são inevitáveis e, pelo que eu estou analisando, o que os governos estão fazendo nesses países está justamente acelerando esses processos. Um exemplo que, na época, em maio, me pareceu destacável, é que a crise
que estava se intensificando naquele momento entre o governo dos Estados Unidos e o seu sistema educacional, especialmente as universidades, é um bom sintoma disso tudo e é um elo bem conhecido da decadência das potências na história da humanidade, quando ocorre de algum modo algum declínio acadêmico, científico, fuga de cérebros, né? E o fato é que hoje a antiga aliança hegemônica já não é mais, ou pelo menos já tem que dividir a sua hegemonia no mundo. Não é mais a única força hegemônica. Já existe um novo subsistema econômico, ou um novo polo dentro do sistema econômico capitalista mundial atual, que se projeta progressivamente mais e que já tem força real para dividir a hegemonia com o polo dominante antigo e superá-lo progressivamente. Eu estou dizendo isso não no sentido militar ou geopolítico, mas primordialmente no sentido econômico, que ao fim, nas condições atuais, é o mais determinante, não há dúvida sobre isso. Não há, por exemplo, vitória militar, realmente, né, significativa hoje, que não seja, no fim das contas, uma vitória tecnológica e industrial. E que há, de novo, então, é essa imensa ascensão econômica, industrial, comercial e tecnológica da China no sistema econômico mundial, que ocorreu, sobretudo, nas últimas décadas. E as parcerias e as alianças para o desenvolvimento que a China tem desenvolvido com o Sudeste Asiático, com a Ásia Central, com a Rússia, com a África, com o Oriente Médio, a Ásia Ocidental, né, com a América Latina, com a Europa, a iniciativa Belt and Road, os BRICS, a SCO, né, tudo isso tendo a China como centro. Isso já tem uma vitalidade econômica e, por via de consequência, geopolítica e militar, para sustentar e dirigir a economia mundial e a humanidade como um todo contra e para fora e para além da crise e das suas consequências mais destrutivas, que de outro modo, me parece, inevitavelmente, a gente ia sofrer com o sistema capitalista mundial conduzido, se fosse, né, apenas pela aliança hegemônica dos Estados Unidos. Eu acho que é bom a gente interromper aqui. Isto é uma visão muito consistente, no meu ponto de vista, da análise de conjuntura, exatamente da situação atual, e daqui para frente nós vamos nos focalizar, ainda na finalização dessa sala de situação, vamos focalizar na resolução da crise com o papel central, determinante do polo contra-hegemônico chinês, da China socialista, nesse processo. Até a próxima, um abraço.